Olá! Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita. Iniciando pra você mais um vídeo, isso mesmo, hoje sexta-feira! Hoje é sexta-feira, hoje é o dia mais esperado da semana. Pra muita gente, hoje é dia de alegria. Hoje é dia 22 de julho, tá terminando o mês das férias, tá batendo na porta aí o Rio 2016, isso mesmo, e a tocha passeando aqui pela Grande São Paulo. Ontem esteve Osasco e domingo vai passear aqui na nossa terra de São Paulo, em São Paulo. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje já é um assunto um pouquinho para refletir, um assunto polêmico, né? Polêmico para alguns, mas é um assunto que eu quero dizer que é um assunto de reflexão, isso mesmo. Por quê? Ontem, né, mais uma vez, eu acabei vendo casos de racismo, tá? Eu não vou dar detalhes, tá? Mas ontem foi presenciado mais um caso de racismo, uma coisa que, infelizmente, no Brasil, ele acontece, só que as pessoas ignoram, as pessoas fazem de conta que não existe e ainda usam uma falsa expressão, dizer, o Brasil não tem racismo. O Brasil não tem racismo é uma das maiores mentiras que existe na sociedade. É a mesma coisa dizer que é de uma honesta. O Brasil, infelizmente, ele está seguindo o mesmo caminho dos Estados Unidos. O Brasil, nesse sentido de racismo, é o quintal dos Estados Unidos. Ele é inspirado aos Estados Unidos nessa questão de racismo. Infelizmente, estamos vendo cada dia casos de racismo, muitos atrelados à criminalidade. Isso porque a gente vê em vários noticiários, e claro, a mídia ela é responsável pela proliferação do racismo no Brasil. O racismo começa a partir do momento que dizem que as pessoas que moram em periferia e perto de favela vão cometer crimes. Eu vejo muito no noticiário, por isso que eu odeio o noticiário policial, por isso que eu desligo o rádio ou a televisão quando falam de criminalidade. Porque eles botam o racismo, sempre. Então as pessoas acabam andando na rua com ideias racistas. Por mais que elas não sejam, vou ser sincero, por mais que a pessoa não seja, a pessoa vai ter um lapso de ideia preconceituosa, não é por ela, é por causa dos outros. Então você vai passar por uma pessoa escura na rua, um morador de rua, você vai suspeitar. Por quê? Porque outra pessoa ficou falando bosta, outra pessoa falou bosta, no jornal ensinou, na televisão ensinou, e você fica com aquilo na cabeça. É a cultura, infelizmente, que nós estamos vivendo. É o racismo enrustido, é o preconceito social que nós estamos vivendo aqui. Então, vivemos inundados com isso, com racismo. Só que as pessoas têm a hipocrisia, a mídia tem a hipocrisia de dizer: ai, não existe racismo, ai, somos iguais a porra. Às vezes um jornalista fala assim: aqui não tem racismo. Aí chega perto de um negro na rua e fala: puta que pariu, esse cara parece o mesmo marginal que foi preso no programa da Atena. É aí que tá as coisas, cara. Não adianta, é cultura raizada, a gente tá no nosso psicológico, tá lá no nosso senso comum, é difícil isso aí. Isso é culpa, cara. É culpa lá de trás, do passado, essa ideia racial, só que agora tá amplificando. O problema também que a gente tá vendo, pior do que o preconceito racial, é o preconceito social, né? Uma coisa que eu tenho ira, ódio, como diz os carioca, garro ódio, é quando vê nos programas policiais, noticiários, dizer, perto da favela não passar não, porque só tem gente que não presta, você vai cometer crime. As pessoas vão cometer crime com você. Peraí, Guma? Como que é? Você está ensinando que todo mundo que mora na favela, eu já vi um radialista falar isso, uma vez, que está insinuando que todo mundo que mora na favela é marginal. É isso. Então você dá margem ao quê? A vir polícia matar as pessoas. Ah, não. Não, falei merda.
Você dá margem à polícia ir lá prender todo mundo porque todo mundo é marginal. Né? Aí depois reclama, a polícia bate na favela. Sabe por que a polícia bate na favela? Porque a polícia ela vai nas ideias, às vezes, dos caras que fica falando que na favela só tem que não presta. Então eles vão lá, faz a batida policial. Não, eu moro perto de favela, eu sei como é que é. Não prende ninguém porque não tem o que prender. Porque não é marginal. Aí os caras dos programas policialescos, os racistas, ficam falando, ai que polícia incompetente, vem na favela e não prende ninguém. Vai na favela e não prende ninguém, sobe morro e não prende ninguém. Porque não é necessário. É isso que o povo quer, né? O povo quer que a polícia vá lá e prende as pessoas da favela, porque foi insinuado, foi colocado na cabeça deles que todo mundo que mora na periferia, na favela, é marginal. E o povo, muitos estão nem aí para fazer um movimento contra isso, mas tem muito movimento da periferia ativa. Eu conheço muitos movimentos na Zona Sul de São Paulo que lutam para que as pessoas tiram essa ideia imbecil da cabeça colocada por esse senso comum da televisão, que todo mundo que mora na periferia é marginal. Sobretudo pessoas negras. Eu conheço vários movimentos mesmo, que são limpos, são de boa, que fazem essa campanha de conscientização. E são pessoas inteligentes, são pessoas de cérebro, igual eu, que fazem campanha de conscientização para as pessoas não cair nessa ideia preconceituosa e mostra o lado da periferia. Só que, infelizmente, hoje em dia a maioria das pessoas são manipuladas pela televisão, que nunca ajuda a periferia, né? Então, as pessoas são manipuladas por esses programas policialescos, né? E o próprio povo da periferia tem preconceito do próprio povo da periferia. Eu já vi gente no trem, eu vou denunciar aqui um caso. Uma vez eu estava indo num trem, estava vindo para o trabalho, e uma pessoa estava dizendo, porra, onde eu moro só tem que não presta, porque favela é uma bosta. Eu fiquei olhando assim, fiquei escondido assim, com uma raiva, cara. E a mulher, claro, ela é moradora de periferia, né? Ela mora em periferia, ela mesmo falou. Eu olhei e falei, puta que pariu, o preconceito social está nos próprios povos. Infelizmente é a mesma coisa do racial. A gente vê o preconceito racial pelo próprio povo negro ou que sofre preconceito. Infelizmente, o racismo e a xenofobia, que é o preconceito de região, né, pro pobre, está acontecendo pelo próprio pobre. As coisas só vão mudar se o próprio pobre, a própria pessoa da periferia, pobre o caralho, que eu não gosto dessa expressão, o pessoa que mora na periferia, que é postulante a bem de vida, cai na real e dizer, nós não somos aquilo que a mídia diz. Eu moro na periferia e eu assumi uma ideia. Eu não sou aquilo que a mídia diz por eu morar na periferia. Certo? Aí eles falam, mas a periferia só tem que não presta. Tudo bem, mas quem não presta tá lá nos bairros nobres, né? Quem não presta tá em Brasília. Quem fez a maior coisas criminais do Brasil tá lá em casa de luxo, né? Casa no Guarujá, casa em Atibaia, você sabe de quem que eu tô falando, né? O maior criminoso do Brasil. Os que articularam as maiores coisas ruins do Brasil tem grandes casas em Brasília, em grandes bairros do Rio, ou seja, em São Paulo, ou seja, não são moradores de periferia. Os maiores criminosos de verdade não moram na periferia, moram em lugares muito chiques e trabalham em lugares como o Congresso Nacional, por exemplo. Então, tem que tirar essa ideia que infelizmente a polícia tem, mas a polícia não tem porque ela é racista. Ela tem porque a polícia ela acaba absorvendo o que a sociedade rica burguesa fala da periferia. A gente sofre isso. O carioca sofre muito isso também, né? Eu vejo muito isso também. Eu observo muito notícia do Rio, lá mesmo, com as pessoas, que o carioca também tem esse problema, né? A burguesia de lá como daqui tem um preconceito com o pessoal do morro. E o preconceito chega a ser pesado também, com quem mora na periferia e no morro, né? No subúrbio, na favela. Ou seja, isso aí é um preconceito que está realizado. Isso cai, essa lenda de dizer que o Brasil não tem preconceito, o Brasil não tem racismo. O Brasil tem racismo. O Brasil é o país
o segundo país mais racista do mundo, atrás dos Estados Unidos, ou o primeiro atrás dos Estados Unidos. Estados Unidos é o concurso, né? O maior racista do mundo, o maior transmissor de racismo para o mundo. Né? Ainda lá tem guetos, ainda tem coisas contra negros. Lá o racismo continua. Os Estados Unidos quer passar uma imagem que eles acabaram com o racismo para jogar a culpa nos outros países. Né? Os Estados Unidos gostam de fazer isso. Mas lá continua, tem tudo que não presta. Tráfico de drogas tem lá nos Estados Unidos, mas eles gostam de falar do Brasil, né? Da América Latina, Argentina, Colômbia, México, que não presta, né? Tudo bem, mas mal sabe que as coisas daqui do crime vai tudo para os Estados Unidos, né? Fazer o quê, né? Bom, então o Brasil é uma caixa de absolvição da cultura norte-americana. E o racismo é uma cultura norte-americana. E ontem, o caso de racismo foi uma certa avenida aqui de São Paulo. Um rapaz negro esbarrou numa mulher. A mulher estava com o telemóvel, né, mais conhecido celular, né? E ela soltou o celular na mão, disse que o cara era marginal e muita gente foi lá e deu porrada no cara. Você ouviu o boato, foi lá e deu um tapa no cara. E disse porque o cara é negro, a mulher falou depois. Ou seja, mais um rato de racismo. Na segunda-feira, no shopping de São Paulo, na Zona Sul, outro caso de racismo. Essa foi grave porque essa foi grave porque o cara estava saindo do shopping, era cliente, ele estava saindo do shopping. Aí um segurança parou e começou a bater o cara. Porque porque ouviu um boato que o cara estava cometendo crimes, ou seja, pegou essa moto que não é dele, cometeu crime no shopping e começou a espancar. Ou seja, mais um caso de racismo. A gente vê racismo todo dia, só que não tem repercussão. Desculpe eu falar um assunto meio que um pouquinho de criminal, mas o racismo, ele precisa ser denunciado. Muitos vão falar, mas Nilson, você é branquinho, você é ruivinho, você é branquinho, para que você vai defender racismo? Vai falar de racismo, você não sofre racismo? Ô, seu idiota, eu já tô prevendo que os haters vão falar, por isso que eu faço essa limitação. Ô, seus idiotas, é o seguinte, eu não gosto de racismo, eu sinto mal, eu, como branco, eu sinto mal, porque eu não gosto de injustiça com ninguém, tá? Eu não gosto de ver negro sendo associado ao crime, sendo que ele não é. Eu não gosto de ver gente da periferia, que aí eu encaixo, sendo acusado de crime que não fez, porque a burguesia põe isso na cabeça, tá? Eu quero acabar com o racismo, eu quero ajudar a acabar com o racismo. Eu quero denunciar aonde o racismo está enraizado, que é nos programas policialescos e que é com a burguesia, tá? Infelizmente essa é a verdade, tá? E às vezes, quando eu converso com gente de alguns bairros aqui de São Paulo, sobretudo no Nobre, eu evito de falar onde eu moro. Porque se eu falar onde eu moro, já vai ter preconceito, as pessoas já vão começar a falar coisa. Eu não quero chegar a esse ponto, mas eu faço isso para evitar racismo, para evitar preconceito. E eu uso o meu canal aqui para combater o racismo, para denunciar racismo. Tá? Eu quero usar esse flag, essa bandeira, de acabar com o racismo no Brasil. Tá? Porque o racismo não foi erradicado e o racismo não foi eliminado. O racismo simplesmente foi ocultado e está sendo usado em formas subliminares. Mas o racismo existe cruelmente. O lugar onde tem mais racismo é esses programas policialescos. Abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês, que esse final de semana seja abençoado, de paz, com muita coisa legal. Lembrando que a tocha olímpica passará para o São Paulo no próximo domingo. Abraço para vocês.